Drogaria e Perfumaria Curitiba. Tudo em medicamentos e perfumaria. Somos Farmácia Popular do Brasil. Disque Remédio 3845-3338. Olá, eu sou o psicólogo Bruno Alisson e começa agora o Falando da Vida. O tema do nosso programa de hoje é transtornos de ansiedade. Diferente do que a gente acredita, não existe apenas um tipo de ansiedade. A ansiedade pode se dividir em vários tipos e cada um desses tipos traz alguns aspectos negativos que podem ser considerados transtornos de ansiedade. Hoje nós temos um grande mito de que eu não sou ansioso. Vou contar para vocês hoje que todos nós somos ansiosos, porém alguns lidam melhor com a sua ansiedade e outros não. A ansiedade é algo natural e inerente à nossa natureza humana, só que existe uma carga de ansiedade que a gente considera natural, que ela não traz prejuízos significativos para o nosso desenvolvimento e para as nossas atividades no dia a dia, mas também existe uma carga de ansiedade não natural, que pode ser considerada um transtorno. Hoje, quando a gente começa a pensar na ansiedade, a gente primeiro precisa perceber, mas o que é a ansiedade de fato? A ansiedade nada mais é do que uma resposta cognitiva ao nosso medo. Então, quando nós temos medo, o nosso corpo tem algumas reações específicas que acabam gerando essa ansiedade. Porém, quando a gente não tem medo, um medo de algo específico, medo de algo real, assim, a gente acaba tendo medo de algo imaginário, a ansiedade aparece como essa antecipação de uma ameaça iminente. Mas às vezes essa ameaça pode nem chegar, mas ainda assim nós estamos com medo. Como eu falei, hoje nós vamos falar de alguns dos tipos de transtornos de ansiedade, mas a gente vai dar um foco especial para o transtorno de ansiedade generalizada. Mas para vocês saberem um pouco, existem vários tipos de transtornos de ansiedade que se dividem em diferentes momentos da vida e do desenvolvimento. O primeiro deles é o transtorno de ansiedade de separação, que é muito comum em crianças quando ela precisa se separar dos pais ou dos cuidadores. Então ela tem uma série de reações, uma série de comportamentos que acaba sendo negativo e acaba prejudicando o desenvolvimento dela, principalmente nos anos iniciais da escola ou quando ela precisa ficar com uma outra pessoa que não seja os seus pais. O segundo desse transtorno de ansiedade seria o mutismo seletivo. Aquela pessoa que quando vai apresentar um trabalho, vai apresentar algum projeto, ela simplesmente trava. Mesmo ela tendo domínio sobre o conteúdo, mesmo ela sabendo tudo o que ela precisava falar, ela não consegue falar, ela trava e não sai uma palavra. Um outro transtorno de ansiedade seriam as fobias específicas, seria o medo de altura, o medo de animais, o medo de lugares fechados, o medo de lugares abertos ou até mesmo algum outro tipo de medo relacionado a animais. Um quarto tipo de transtorno de ansiedade seria o transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social, onde essa pessoa ela começa a ter receio de sair de casa, com medo do julgamento. Então essa pessoa passa a não ter contato com outras pessoas e passa a não socializar mais. Ela começa a se fechar cada vez mais. Espaços abertos com muitas pessoas podem significar um grande sofrimento para ela. Um quinto desses transtornos seria o transtorno do pânico. Nós temos também a agorafobia, que é um dos tipos de transtorno de ansiedade relacionados à pessoa que tem medo de passar mal em lugares abertos e não conseguir receber ajuda. Então essa pessoa passa a não mais sair de casa porque ela tem esse medo, e sim, um medo até mesmo irracional, de passar mal e não conseguir ajuda, não conseguir ser atendida no momento correto. E o transtorno, que é o nosso tema central de hoje, seria o transtorno de ansiedade generalizada. E por último, nós temos o transtorno de ansiedade induzida por substâncias. Às vezes hoje a gente toma uma medicação que ela pode gerar algumas reações adversas e um desses sintomas, um desses efeitos colaterais da medicação pode ser essa ansiedade. Então também temos o transtorno de ansiedade induzido por uso de substâncias. Não só substâncias medicamentosas, mas também como substâncias químicas, substâncias ilícitas. Como eu falei, o tema do nosso quadro de hoje, o tema central, é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum de nós percebermos. Porém, quais são os sintomas que nós podemos perceber numa pessoa que tem ansiedade generalizada? O primeiro critério diagnóstico que nós podemos citar é ansiedade e preocupação excessivas. A pessoa começa a ter uma expectativa muito intensa e até mesmo muito apreensiva quanto ao que está por acontecer. Às vezes não tem nenhuma situação que justifique essa ansiedade, mas ela está preocupada de maneira muito intensa. Pelo menos todos os dias ela começa a se preocupar com alguma dessas coisas. Quando a gente começa a pensar na ansiedade, a gente precisa perceber essa ansiedade, esses sintomas precisam estar presentes por pelo menos 6 meses. Não é acontecer uma vez ou outra diante de uma situação que naturalmente vai gerar ansiedade, como apresentar um trabalho, como fazer uma prova, como fazer algum outro exame de autoescola, até mesmo algum exame médico. Então essas situações geram uma ansiedade que é considerada natural. Porém, quando essa preocupação se torna excessiva, a gente pode ligar essa luz de alerta e começar a perceber
esses aspectos, enquanto que essa ansiedade nos prejudica. Um segundo critério que a gente pode colocar em relação a essa ansiedade é o indivíduo considera difícil controlar a sua preocupação. Então ele está sempre preocupado com alguma coisa, mesmo sem ter algo real para se preocupar, mas ele está sempre preocupado. E, infelizmente, ele não consegue te explicar, se ele não consegue, de fato, controlar essa preocupação. Um terceiro critério é que essa ansiedade e essa preocupação estão associadas com pelo menos 3 dos sintomas que eu vou citar de agora para frente. Com pelo menos 3 desses sintomas que precisam estar presentes, mais uma vez eu preciso citar, por pelo menos 6 meses. Não acontecer eventos isolados, mas acontecer diariamente ou pelo menos com uma frequência na grande maioria dos dias por pelo menos 6 meses. O primeiro desses critérios é uma inquietação e uma sensação de estar com os nervos à flor da pele. Então, a pessoa que está muito inquieta, geralmente a gente associa a inquietude a uma pessoa ansiosa, então a pessoa já está inquieta, naturalmente você fala, não, ela é uma pessoa muito ansiosa. Mas também essa pessoa acaba ficando com a sensação de nervos à flor da pele. É como se o tempo inteiro essa pessoa estivesse cuspindo maribondo para cima de todo mundo. O segundo critério, assim, um segundo sintoma, seria uma fadiga. Essa pessoa ela fica muito fadigada. Ela tem essa dificuldade, às vezes, de encontrar algo de fato que ela queira fazer, que ela queira se ligar, que ela queira exercer e exercitar essa energia. Então ela fica fadigada, porque ela procura algo para fazer, mas não tem. Então fica com aquela sensação interna que ela está procurando algo para fazer, aquele desconforto interno, mas ela não consegue fazer isso. O terceiro desses sintomas seria uma dificuldade em se concentrar, uma sensação de branco na mente. Então essa pessoa está com um nível de ansiedade, um nível de preocupação tão acentuado, mas tão acentuado, que ela não consegue se lembrar. E às vezes pode acontecer no momento que ela mais precisa. Às vezes ela está fazendo uma prova, mas ela está tão ansiosa, mas tão preocupada com o seu desempenho, com o seu resultado na prova, que ela não consegue se lembrar da questão. Mesmo ela tendo estudado todos os dias, todas as noites, e tem um desempenho muito bom dentro da sala de aula, quando ela chega diante da prova, ela não consegue se lembrar e tem essa sensação de branco. Um quarto sintoma seria a irritabilidade. Então essa pessoa está o tempo inteiro irritada com alguma coisa, mesmo sem ter motivo. Um quinto sintoma que é muito comum em pessoas ansiosas, que é a tensão muscular. Então essa é uma pessoa que está o tempo inteiro tensionada. O corpo dela, a musculatura dela acaba tendo um aspecto mais enrijecido. Então às vezes é muito comum a pessoa sentir dores de cabeça, tá com os ombros muito duros, muito pesados, os nervos realmente de fato parecendo uma pedra. Então esses sintomas da ansiedade acabam também afetando diretamente o nosso corpo. Então essa tensão muscular seria esse quinto sintoma. E o sexto sintoma seria a perturbação do sono. A pessoa tem uma dificuldade de conciliar ou manter o sono. Então ela tem um sono muito insatisfatório e inquieto. Ela tem alguns cochilos durante a noite, mas ela não consegue de fato relaxar e descansar. A sua mente está trabalhando o tempo inteiro, ela não consegue parar. Então ela está o tempo inteiro procurando alguma coisa para fazer, alguma coisa para se preocupar. E infelizmente ela não consegue ter esse sono. Esses critérios precisam estar presentes, como eu falei, por pelo menos 6 meses. É importante eu citar e reforçar isso, porque às vezes isso acontece uma vez ou outra. Às vezes a gente se sente ansioso por algumas questões específicas da vida, mas se isso não persistir na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, não é um transtorno de ansiedade. É só essa carga de ansiedade natural. Mas como nós podemos começar a pensar a prevenção da ansiedade? Pode ser a coisa mais simples, até mesmo mais boba, mas para se prevenir a ansiedade, a gente precisa viver uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Às vezes você pode parar para prestar atenção no quanto de coisas que você faz ao longo do seu dia e nada do que você está fazendo de fato é o que você queria. Você faz várias atividades no seu trabalho, na escola, na sua comunidade religiosa, em vários outros espaços que você faz parte, mas nada daquilo que você está fazendo é o que de fato te faz bem, o que de fato traz sentido para a sua vida. Então, a falta de propósito é um grande causador de ansiedade, porque o seu corpo está preparado para fazer alguma coisa, a sua mente está preparada para fazer algo, só que infelizmente ela não encontra esse objeto, ela não encontra essa situação para que você consiga agir. Então você tem um acúmulo de energia no corpo que não encontra um espaço para ela conseguir sair, para ela ter essa vazão, ela acaba ficando presa. E essa energia presa traz esses sintomas da ansiedade. Então a falta de propósito precisa também ser tratada de maneira muito mais simples. Às vezes a gente faz várias coisas ao longo do dia e acaba se esquecendo. Será que de fato isso que eu estou fazendo é o que me faz bem? É o que de fato eu estou conectado com tudo isso? Um outro aspecto para a gente começar a pensar a prevenção seria estar conectado com o seu presente. A depressão, diferente da ansiedade, é essa pessoa que se liga muito mais às questões do seu passado. De ansiedade, às questões do futuro. Porém, nós só temos o presente. O nosso passado já passou e o nosso futuro ainda está por vir. Então pode ser que ele nem chegue, mas ele ainda está por vir. Então hoje nós precisamos viver o aqui e o agora. Viver o presente. Estar conectado com cada momento, com cada situação, com cada ação que nós vamos desempenhar.
Então essa presença, de fato, é estar em um lugar entregue, estar envolvido com aquela experiência, estar conectado com o momento, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer espaço que você estiver presente, esteja ali de corpo e alma. Às vezes nós estamos presentes de corpo em algum lugar, mas a nossa preocupação, os nossos pensamentos estão lá onde Judas perdeu a meia, porque a bota dele já ficou bem para trás. Então a gente começa a pensar em várias outras coisas que não têm significado, que não têm sentido nenhum para aquele momento. Então às vezes a gente acaba se desfocando do nosso presente e focando demais no futuro. Mas lembre-se, o futuro pode nem chegar. Nós nem sabemos se nós teremos o amanhã. Então o que nós temos é o aqui e o agora. Enquanto eu não estiver presente para o momento, estiver presente para o que está acontecendo agora, na minha frente, é perceber cada experiência, cada momento como se ele fosse único. É viver cada segundo da minha vida aproveitando ao máximo, tendo essa sensação de contentamento. Então esses dois são os passos mais simples que a gente pode começar a pensar a prevenção da ansiedade. Uma outra forma que nós podemos pensar a prevenção da ansiedade, que às vezes também é uma coisa muito simples e muito banal, que é fazer uma coisa de cada vez. Hoje nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo e não conseguimos fazer nada de maneira efetiva. Então a gente precisa fazer uma coisa de cada vez, se preocupar com um problema por vez, delegar algumas tarefas que não são nossa responsabilidade e focar em resolver aquilo que eu tenho condições, eu tenho recursos para poder resolver. Mas a gente quer resolver tudo e acredita que vai conseguir abraçar o mundo. Um outro sintoma, que as pessoas que têm muita ansiedade também acabam manifestando, que é que elas acham que têm um controle sobre tudo. Mas lembre-se, nós não temos controle sobre nada. Nada na nossa vida está sob controle. Então a gente acaba querendo assumir esse controle sobre várias situações, mas infelizmente nós não vamos conseguir. Então tenta focar em uma atividade de cada vez, uma tarefa por vez. Não tenta abraçar o mundo. Então faz bem o que você está fazendo, seja a coisa mais simples possível. Além disso, também a gente precisa ter uma rotina mais criativa, uma rotina mais leve, mais espontânea. A rotina é uma grande causadora de ansiedade. Então quantas vezes na sua semana você faz algo inesperado? Hoje deu vontade de ir comer um cachorro quente. Então por que não? Por que não ir comer o cachorro quente? Hoje deu vontade de levar o meu namorado, a minha namorada para sair. Por que não saem? Por que sempre precisa seguir essa rotina? A gente só sai final de semana. A gente vai para a escola, faz isso e faz aquilo. Mas por que não quebrar a rotina? Então quebrar a rotina também é um sinal, é uma possibilidade de reverter e suavizar essa ansiedade. E além disso, também, que pode ser uma outra coisa simples, Hoje eu estou citando muitas coisas simples para a gente lidar com a ansiedade, que na verdade ela se torna um problema muito grave, mas por questões simples do dia a dia, coisas pequenas nós podemos reverter tudo isso, seria relaxar. Você tirar momentos do seu dia para ficar em silêncio, tirar momentos do seu dia para entrar em contato com você, para controlar a sua respiração e prestar atenção em como você está se sentindo naquele momento. Então relaxar é sempre importante. É você conseguir se deitar e conseguir esquecer dos problemas. Não esquecer no sentido de deixar para lá e não querer resolver, mas esquecer no sentido de que, mesmo eu me preocupando com isso agora, eu não vou conseguir resolvê-los. Então eu posso deixá-los para depois. Então eu posso focar neles amanhã. Amanhã é um dia que eu vou estar mais disposto a poder fazer tudo isso. Então, às vezes, relaxar também é uma maneira de prevenir a ansiedade. Mas caso a ansiedade já esteja presente, como nós sempre citamos nos nossos vídeos e também no nosso quadro na rádio, procure um profissional. Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, mas siga esses passos, torne a sua rotina um pouco mais leve, se conecte mais com o seu presente, esteja de fato entregue a cada momento e tire momentos para poder relaxar. Então lembre-se, você não tem controle sobre tudo, você não precisa fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E o amanhã só pertence a Deus. Então nada que você fizer agora, se preocupando, tentando antecipar essas coisas, pode mudar o seu futuro. Então se você estiver fazendo algo agora que não tem nenhuma efetividade no seu presente, infelizmente também não vai ter no seu futuro. Então esteja conectado com o seu presente, porque afinal de contas o seu futuro vai ser o que você fizer hoje, aqui e agora. Esse foi o nosso quadro de hoje, a gente vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um tema interessante para todos vocês. Até a próxima!